só para viver. Amém. Louvado seja Deus. Márcio, fique à vontade, por favor. Amém, meus irmãos. Boa noite. Mais uma vez, essa oportunidade de estarmos aqui nesse estudo da teologia popular de Jesus. Já estamos na terceira fase. Nosso professor já está no ar também. Agradecemos a todos os irmãos que estão presentes. Eu queria pedir, se possível, a irmã Jacira fazer essa breve oração para nós iniciarmos com a leitura do texto hoje, por favor. Fazer a oração? Por gentileza, irmã Jacira. Tá. Querido e amado, soberano Deus, adorado Pai, estamos muito felizes por ter a oportunidade de termos essa reunião. É uma reunião maravilhosa, onde nós aprendemos muito mais sobre a sua palavra, a profundidade. Olha, os temas são profundos demais, Pai. Hoje mesmo o tema é super importante. E o pastor e o nosso mestre, né, o Wilton, pastor Wilton, ele fala de uma forma que realmente não deixa dúvida em nossos corações. Ele está sempre esclarecendo da melhor forma possível. A didática dele é uma didática que realmente funciona para todos, para quem está iniciando, para quem já está com ele há muito tempo. Se eu sei dizer que ele realmente é um mestre, nasceu para ser mestre, né? Foi o dom que o Senhor deu para ele. Então, agradecemos também muito pela vida do pastor Wilton, muito pela vida dos nossos colegas, muito pela vida desses irmãos que ainda estão para chegar, que estão a caminho, tá? Nós agradecemos e pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria celestial, a sabedoria divina, a sabedoria que o Senhor deu ao Salomão. Puxa, pastor, nós precisamos muito do meu Deus, dessa sabedoria, entender profundamente, conseguir captar nas entrelinhas o que é que o Senhor quer nos transmitir, e através do pastor Wilton, isso se tornando cada vez mais claro para nós. Só temos que lhe agradecer. Muito obrigada. Glória a Deus. Em nome do seu Filho Jesus, é que eu peço que nos dê uma orientação maravilhosa e que a gente saia daqui preenchidos e saia felizes de termos recebido uns ensinamentos tão lindos. Muito obrigada, Pai. Amém, amém e amém. 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 Glória a Deus, irmãos. Então, mais uma vez, agradecemos a Deus pela sua oportunidade, né? Estamos aqui nessa noite de quinta-feira. Você que está chegando agora, que é a primeira vez que está assistindo esse vídeo, lá no canal do YouTube, ou possivelmente, se você ver ou receber por algum amigo, todas as quinta-feiras nós nos reunimos aqui e, nesse momento, nós vamos hoje falar sobre o texto Por que Mataram Jesus? É uma parte do livro que nós estamos tendo, da Teologia Popular de Jesus, e hoje é a 38ª lição. A dinâmica, eu vou fazer uma leitura, depois o nosso professor vai explanar sobre o texto. E após a explanação do nosso professor Wilton, todos os irmãos que estiverem presentes ou quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Vou iniciar a leitura. Por que mataram Jesus? Quando o apóstolo Pedro se põe, depois da morte e ressurreição de Jesus, a explicar o que foi a vida dele, resume em poucas palavras: passou fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Atos 10, 38. Pois bem, se isto efetivamente ocorreu assim, que resposta se pode dar à pergunta sobre o motivo pelo qual mataram Jesus? Um homem que passou a vida fazendo bem, uma vida na qual nada havia para esconder. Que explicação pode ter o fato de que as autoridades religiosas e políticas tenham tomado a decisão de tirar-lhe a vida de maneira mais cruel e humilhante que havia então? Esse assunto fica muito mais complicado se levarmos em conta, nos diversos escritos do Novo Testamento, há duas respostas à pergunta que dá o título a esse tema.
Há duas respostas, porque quando os distintos autores do Novo Testamento explicam a morte de Jesus, na realidade refere-se a duas coisas distintas. Primeiro, o primeiro fato da morte, ou seja, o que aconteceu em Jerusalém no dia em que mataram Jesus. Segundo, a interpretação daquele fato, ou seja, por que aconteceu aquilo. Ao falar deste assunto tão complicado, desde os primeiros escritos do cristianismo, se misturam e se confundem o fato e a interpretação que se buscava para esse fato. Era necessário buscar uma interpretação que ele, ou, se preferíamos, uma explicação. Porque não é fácil explicar que um bom homem que durante toda a vida fez o bem a todos aqueles para quem fazê-lo, tenha sido assassinado do pior modo. Como é lógico, as coisas estão assim. Compreende-se que acontece quando se fala de tudo isso, quer dizer, da paixão, da morte de Jesus. Ocorre com frequência na catequese, nas homilias das missas, nos sermões. O que os padres falam deste assunto, ou mesmo o que ocorria com os primeiros autores, cristãos que tentaram relatar-nos o que aconteceu ali. Mistura-se e confunde-se o divino com o humano, o sagrado com o laico, o celeste com o terreno. A consequência é que não sabemos com certeza do que estamos falando, nem em que estamos acreditando. Quando vemos Cristo crucificado, estamos vendo Deus morto? Estamos diante de um malfeitor justiçado? Quem decidiu a morte dele? Foi o Pai do céu? Foram as autoridades religiosas? As autoridades civis? Por que o mataram? Porque foi um homem livre e solidário com o sofrimento dos justamente tratados pelo sistema que regia o mundo. Porque Deus precisava do sofrimento da morte de Jesus para aplacar a própria ira contra os pecados dos homens. Para começar por um pouco de ordem nesta emaranhado de perguntas e tão fortes e complexas, é necessário recordar que o fato da morte de Jesus nos foi relatado pelos evangelhos e também interpretado pelo apóstolo Paulo. Como é lógico, todo relato tem-se uma interpretação e, igualmente, toda interpretação supõe um relato. O que importa é onde, qual e põe o centro do que diz. Enquanto os evangelhos estão centrados nos relatos dos fatos que ocorreram antes e durante a paixão e a morte de Jesus, o apóstolo Paulo se concentra em uma afirmação direta e forte. Cristo crucificado morreu por vontade do Pai para salvar-nos dos nossos pecados. Isto posto, é correto afirmar que os evangelhos são, antes de tudo, um relato da paixão e da morte de Jesus, enquanto Paulo prescinde de relatos dos fatos que ali ocorreram, limitando-se a oferecermos a interpretação de alguns fatos que não relata e se limita a interpretar. Por isso, quando Paulo escreve para os cristãos de Corinto, limita-se a dizer-lhes: quando cheguei à vossa cidade, decidi ignorar tudo, exceto Jesus Cristo, este crucificado. 1 Coríntios 2, 1, 2. O que mais interessa a Paulo é o crucificado. Mas nunca se pergunta quem o crucificou, por que crucificaram, o que aconteceu ali para que chegasse a tal extremo. Tudo isso quer dizer, entre outras coisas, que no Novo Testamento há duas formas de fazer teologia. Uma teologia narrativa, aspas, a dos evangelhos, e uma teologia especulativa, a do apóstolo Paulo. A teologia narrativa relata-nos o fato e coisas que aconteceram durante a vida terrena de Jesus e refere-se diretamente ao ser humano que foi Jesus de Nazaré. A teologia especulativa explica-nos experiências vividas por apóstolo Paulo de Tarso, e que se refere-se diretamente ao ser divino, que é o Pai do céu. Por outro lado, Paulo não conheceu Jesus terreno e aparece que não se interessou muito por saber o que Jesus fez e disse em sua vida mortal. Chega a dizer, inclusive, que o conhecimento de Jesus segundo a carne nunca lhe interessou,
2 Coríntios 5,16. Pode-se discutir o que Paulo quis dizer quando fez esta afirmação, mas, em qualquer caso, o que está fora da dúvida é que, para Paulo, o conhecimento que tivesse tido sobre a vida terrena de Jesus não teria sido importante para a teologia e a mensagem religiosa que se queria transmitir. Dessas duas teologias, segue duas finalidades para a religião. A teologia narrativa se organiza com base em relatos formados de coisas que acontecem ou podem acontecer na vida diária. Por isso, nos ensina uma vida de viver nesta vida. A teologia especulativa nos ensina na doutrina ou teorias que pretendem explicar como a salvação nos é concedida na outra vida. Daí resultam duas consequências práticas. A teologia narrativa é a própria de que a religião, centrada na ética e na forma de vida. A teologia especulativa é a própria de uma religião centrada na fé, na esperança, sempre com vista para o futuro. Vou deixar agora finalizar aqui um pouco esse texto e pedir para o nosso professor fazer a sua explanação. Por favor, professor. Seja bem-vindo. Obrigado. Amém. Boa noite. Muito obrigado aí, Márcio. Vocês estão ouvindo bem, meus irmãos? Amém. Muito bem. Então tá bom. Essa leitura que o Márcio fez, ela é muito importante porque esse tema da morte de Jesus, embora seja algo de conhecimento geral, né? Todas as pessoas, vamos chamar assim, no Ocidente já tiveram contato com essa questão da morte de Jesus. Até quem não é cristão, até quem não professa a fé evangélica, a fé cristã, a fé bíblica, conhece esse relato de Jesus. Nós vemos aí crucifixos, cruzes espalhadas por todo o mundo, até em locais políticos, locais religiosos, enfim. Tudo leva a esse pensamento, tudo que a gente olha nesse mundo, em algum momento vai se falar da morte de Jesus, as celebrações que nós temos, filmes, né, sempre mostram a morte de Jesus. Sempre alguém lembra de Jesus, uma imagem, ele crucificado, ele morrendo de braços abertos. Então, a morte de Jesus ela é um fato que ele não é um fato misterioso no sentido do conhecimento, né? Muitas pessoas têm essa identidade com a morte de Jesus. Mas por que esse assunto, hoje, no campo teológico, ele traz uma reflexão? E esse texto que o Márcio leu, que é esse desenvolvimento que o Castilho fez, ele é um resumo assim magnífico da tratativa que vem sendo dada hoje nos ciclos teológicos, acadêmicos, acerca da morte de Jesus. Por incrível que pareça, esse assunto não é um assunto fechado. Como ele bem falou, se você perguntar, talvez, para qualquer pessoa, para qualquer cristão, ou até mesmo quem não é cristão, e que tem acesso a algum tipo de literatura religiosa, e você perguntar por que Jesus morreu, aquela frase que está no credo, ela virá no pensamento de maneira rápida. Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso é uma afirmação dogmática, confessional, que sempre vai estar nos lábios das pessoas. Jesus morreu pelos pecados da humanidade. É o justo que morreu pelo injusto. Então, Jesus vai lá, ele paga o preço na cruz para a salvação da humanidade. Isso não tem dificuldade nenhuma de alguém confessar isso. Isso não é algo que se torna difícil. Até quem não acredita nisso sabe pelo motivo, por que Jesus morreu, né? Não vou nem entrar aqui na questão por quem Jesus morreu, que também já é um outro debate teológico, né? Jesus morreu por toda a humanidade, Jesus morreu pelos seus eleitos, ou seja, a igreja é um outro debate acerca da morte de Jesus, a extensão do seu sacrifício, né? A sua expiação, ela é uma expiação ilimitada ou é uma expiação limitada? Então, isso é um outro fato da morte de Jesus, é uma outra questão que não está em voga aqui. Mas por que hoje na teologia se discute essa questão da morte em si? É exatamente em cima daquilo que o Castilho colocou. Todo fato bíblico,
todo relato bíblico, ele, ao ser anunciado, ao ser dito, ele já vem com uma interpretação. Ninguém aqui está isento disso. Toda vez que nós lemos um texto bíblico, ao fazê-lo, a gente já o interpreta. Você pode ver, qualquer versículo que você lê, ou você já lê condicionado a uma interpretação que você já tem, ou quando você desconhece aquele fato, quando você lê, você já procura encaixar dentro daquilo que você tem como correto. Então, quando você lê um texto bíblico, você já tem uma concepção teológica dele. Ninguém é isento de ler o texto bíblico, né? Ninguém está lendo o texto bíblico sem nenhuma concepção teológica. Então, você já lê tentando encaixar. É isso que Paulo fez. O apóstolo Paulo, ele como não andou com Jesus, ele como não esteve ali caminhando com o Senhor, e ele vai ter o conhecimento de Cristo pós-ressurreição, para Paulo, o que interessa? O que interessa para Paulo é Cristo e sua relação com a igreja. É Cristo a partir do mistério pascal, da sua morte e ressurreição. É isso que importa para Paulo. Como ele não teve contato com Jesus, como ele não andou com o Senhor, como ele não recebeu os ensinamentos ali direto do Senhor encarnado, para Paulo, o que vale é isso. É Cristo a partir da sua morte e ressurreição. E Paulo desenvolve toda a sua teologia em cima disso. Ele tem base em alguns relatos, né? Você vê que no próprio livro de Atos, ele faz uma citação de uma fala de Jesus que nós não reconhecemos nos evangelhos canônicos, nos 4 evangelhos. Então, Paulo ele tinha informações, seja através de alguns escritos que circulavam, seja através de contato com os discípulos, seja através até da própria revelação do Senhor Jesus para ele, ele tinha contato com aquilo que Jesus fez. Não de uma maneira como os outros que viram pessoalmente, puderam tocar Jesus, como você vê na introdução da primeira carta de João, né? Eles dizem ali que a comunidade, ali alguns irmãos tocaram Jesus, tiveram aquele contato próximo. Paulo não. Então Paulo ele faz sempre uma perspectiva de interpretação dos textos a partir disso, da morte e ressurreição. Então toda a teologia de Paulo é baseada nisso. Tanto é que o Castilho cita um texto aí que Paulo fala aos Coríntios. Ele fala assim, eu não quero saber nada entre vós a não ser Cristo e esse crucificado. Ali, Cristo crucificado é essa moldura, né? A morte e a ressurreição de Jesus. Então, Paulo tem que explicar isso. Por que Jesus morreu? Então, Paulo vai fazer essa abordagem especulativa, como o Castilho falou. Ele vai fazer uma abordagem teológica. Ele vai dizer, olha, Jesus morreu ali na cruz para expiação dos nossos pecados. Porque era uma questão que mexia ali com a comunidade. Por quê? Como eles anunciavam o evangelho, a mensagem de Jesus para os judeus, como que você vai explicar para um judeu que Jesus ele era bom, que ele era justo, que ele era fiel a Deus, que ele era obediente a Deus, sendo que ele vai morrer na cruz? Olha o que Paulo faz. Paulo ele faz uma análise disso totalmente contrária à perspectiva que eles tinham. Por quê? Quem morria na cruz era um maldito. A lei dizia isso. Aquele que era pendurado no madeiro era um maldito. Então, Paulo ele tem que inverter isso. Paulo tem que lidar com esse questionamento e ele tem que aplicar sua teologia nisso. Então, ele vai dizer, olha, é exatamente por ele ter sido obediente ao Pai, que era já aquele cântico de Filipenses, né? Filipenses capítulo 2, é por ele ser obediente ao Pai que ele vai sofrer, ele vai morrer na cruz. E, de fato, quem vai para a cruz é maldito. Só que ele se fez maldito, ele se fez maldição em nosso lugar, porque era para nós carregarmos o preço do pecado, era para nós morrermos, porque a alma que pecar, essa morrerá. Então, Jesus, ele assume os nossos pecados e ele acaba morrendo na cruz. É uma explicação, é uma aplicação teológica do fato. Agora, qual que é o problema nisso? O problema é esse que o Castilho apontou. É que os evangelhos em si, eles não enfatizam tanto esse aspecto. Eles levam a dizer que Jesus morreu não porque foi uma vontade direta do Pai. Isso não quer dizer que eles sejam contra esse pensamento, mas não é a ênfase que os evangelhos colocam. A ênfase que os evangelhos colocam é a seguinte: Jesus, ele vai morrer porque a pregação dele, a vida dele toca em classes israelitas, judaicas, que dominavam a sociedade, a população,
que não aceitam a vida e a mensagem de Jesus. Então, aonde que Jesus vai tocar com a sua mensagem, com a sua vida? Ele vai tocar na elite religiosa, na elite política, nos ricos, né, que eram os latifundiários. Ele vai tocar nessas classes que nós podemos usar essa linguagem política, né, as classes dominantes da sua época, são elas que vão maquinar a morte de Jesus. E a gente encontra isso logo no começo do Evangelho de Marcos, que quando Jesus ele começa a pregar, a curar, a expulsar demônios, o texto fala que os herodianos e os fariseus buscavam uma ocasião para a morte de Jesus. Então, o drama, todo esse enredo da morte de Jesus nos evangelhos, ele, em primeiro lugar, ele não é visto como sendo uma aplicação direta da vontade divina. Porque se assim o fosse, na mente de algumas pessoas, Jesus ele podia já nascer e morrer. Porque ele não precisava passar todo esse tempo ali ensinando, mostrando o caminho. Se ele veio somente para a morte, ele já poderia ali, quando Herodes persegue as crianças, ele já poderia morrer. Ou quando na primeira ofensiva dos religiosos contra ele, ele já deixasse ali ser jogado daquele espinhadeiro, ele caísse ali e morresse como um justo, como alguém que pregou uma mensagem que desafiou a classe religiosa, ele já morreria também. Então, esse é um conflito hoje que nós temos nesse campo teológico. Não existe uma negativa de que em tudo isso a vontade do Pai é satisfeita. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos perder esse aspecto histórico da morte de Jesus. Por que Jesus é perseguido? Se ele é um homem bom, se ele cura as pessoas, se ele traz vida, se ele só faz o bem. Por que esse homem é um perigo? Por que ele precisa morrer? Por que ele precisa ser executado? Então, hoje, esse grande debate está ocorrendo, né? Alguns até falam que chegou o momento de colocar um adeus à morte sacrificial, onde apenas se enfatiza que Jesus morreu pelos nossos pecados, pelos nossos pecados, pelos nossos pecados, e a gente fica sempre contemplando Jesus nesse aspecto. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já veio para ir para a cruz, então a jornada dele pouco importava o que ele fazia, o que ele ensinava, porque vai dar na cruz, então não importa muito quem ele mexeu. O importante é que ele tinha que caminhar até aquela cruz e ali ele vai morrer em nosso lugar. Então, isso hoje tem mexido muito com essa questão nesses ambientes teológicos, nessas reflexões mais profundas. Será que foi apenas uma morte sacrificial? Será que ele morrendo pelos nossos pecados, isso somente foi só esse motivo, foi só isso que levou Jesus para a cruz? Ou a cruz também, ele é uma mensagem para nós de como que nós devemos viver nessa questão desse mundo? Qual que é o preço que nós vamos pagar pela fidelidade a Deus? Porque morte sacrificial para nós hoje, se Jesus é a morte definitiva, eu não preciso mais morrer naquela cruz. Eu não preciso ter esse contato com a cruz dessa forma, né? Alguns vão até espiritualizar, dizendo, não, a cruz também, nós morremos lá. Paulo também fala isso. Mas será que é só nesse aspecto espiritual de que Jesus morreu pelos nossos pecados e nos levou a morrer com ele, e isso para nós basta somente esse assentimento intelectual, esse conhecimento do fato? Ou será também que a cruz é uma mensagem viva para nós? É uma mensagem que diz, olha, se você seguir as pisadas de Jesus de Nazaré, se você caminhar como ele caminhou, você também vai perder, você também vai morrer, você também vai ser perseguido, você também vai criar conflitos com as classes dominantes, você vai criar conflito com a classe religiosa, com a classe política, você também vai ser um perseguido e também você pode morrer? Essa é a reflexão que essa lição traz. A morte de Jesus, ela só vai ter esse aspecto para nós da fé, ou também ela se encarna na nossa vida, e nós devemos seguir as pisadas de Jesus, sabendo que quando a gente, com a nossa vida, com a nossa mensagem, a gente desafia essas camadas de poder, nós também vamos sofrer uma perseguição. Então, esse texto aí do Castilho foi muito bem elaborado, foi muito bem confeccionado, trazendo para nós essa realidade do debate. O que a morte de Jesus tem a ver especificamente com os nossos dias? É só uma rememoração do passado e uma vivência pela fé? Ou é uma encarnação também na nossa vida e carregar as marcas de Jesus? Que a gente possa refletir e que os irmãos tragam também as suas considerações aí para nós. Amém?
Amém, professor Wilton. Muito obrigado. Realmente é um desafio. Esse irmão José Castilho, a cada semana, a cada lição, nos propõe essa reflexão que é muito boa, né? E todos os irmãos agora que puderem fazer os seus comentários, as suas perguntas, ficam à vontade, tá? Eu já vou fazer a minha. Irmão aí que pergunta muito, tá quietinho hoje, mas tudo bem. Professor, é, podemos dizer que essas duas comparações é menos teologia e mais piedade? Ou não? Interessante. Porque, assim, é aquela questão sempre que a gente coloca, né, Márcio? A questão conceitual. Se nós pensarmos em teologia apenas como especulação, a gente vai caminhar para esse lado, de abandonar o aspecto teológico e viver o aspecto prático, piedoso da fé. Se a gente considerar como teologia toda essa investigação nossa para a gente obter dos textos, da tradição, uma realidade para a nossa vida, aí essas duas partes elas vão caminhar juntas, né? Elas vão seguir uma mesma trilha. Então, vai muito da questão como a gente coloca. Se virar só um aspecto acadêmico mesmo, né? Não que o academicismo seja algo ruim, mas ficar só na questão da especulação, a gente vai ter uma definição que pouco vai importar para a nossa vida. Tanto é que você vê que até algumas pessoas que trabalham isso, elas nem têm a fé em Cristo, né? Elas trabalham cientificamente, elas fazem análise textual, elas vão lá, pesquisam tudo e trazem um resultado, né? Então não interfere tanto na vida. Mas a verdadeira teologia, ela leva para a piedade, sim. Se você está fazendo uma pesquisa para você aprofundar na fé, para você trazer a realidade para a vida, isso aí tem uma implicação muito grande. Um exemplo disso é o Castilho, né, que a gente tem estudado, o Pagola, que você vê Sim. que quantas coisas ele acrescentou, o Alberto Maggi também, que é um pesquisador, e você vê ensinos práticos. Eu acho que essa é a beleza da teologia em si, é você conseguir alcançar essas investigações, essas teorias, e você trazer isso para o povo. Por isso que o nome aqui é teologia popular, né? É um homem lá que era um profundo pensador cristão e traz textos para nossa reflexão que impactam na nossa vida, como você fala. Cada semana que a gente analisa aqui as coisas, elas mexem com a nossa vida. Aí está a resposta assim prática, né? Que não fica só no campo de reflexão. Que você vê aqui, é uma teologia, mas você mesmo talvez seja uma das pessoas que mais fala aqui nesse sentido. Fala, poxa, eu quando me deparo com esses textos, eu fico pensando durante a semana, aquilo ali fica mexendo comigo. Então, é a evidência de que a teologia, quando ela está direcionada para Cristo, ela vai trazer essa prática. É impossível isso não ocorrer, né? Amém. Próximo aí, meu querido. Pode fazer a pergunta aí, fica à vontade, tá? Quem é Deixa eu o ver irmão que aqui. vai querer fazer? Irmã Cissa, Já que irmã ninguém quer, Jacira. já que Tem uma, ninguém quer, eu quero. tem uma questão no grupo aí, ó. O irmão Mário colocou. Opa, no chat, né? É isso. Tá conseguindo ler, irmãos, aí? Eu não tô conseguindo ler aqui, não. Peraí. Ah, já Leio consegui. bem. Jesus teria vindo para confrontar o pecado e o E o pecado. pecado para nos mostrar onde nos leva a fidelidade e a santidade? É isso que eu estou lendo correto? Isso. É confrontar o pecado e o pecador, né? Então, olha Isso. que interessante. Pode parecer uma coisa até maçante que eu estou falando, mas ela sempre vai ser aplicada. É sempre aquilo. O que nós chamamos de pecado, né? Porque, assim, Jesus, de fato, ele veio combater o pecado. Aí a gente tem que perguntar assim, o que é pecado para Jesus e o que é pecado para a religião e o que é pecado para mim, né? Porque eu posso ter uma definição de pecado diferente de Jesus, diferente da religião, ou igual a Jesus, igual à religião, tal. Então, assim, se você pegar, por exemplo, o Evangelho segundo João, o que era pecado? É incredulidade. O Espírito Santo vai convencer do pecado, né? Lá em João está dizendo, João 16, né? Do pecado porque não crê em mim. Então, o pecado ali para a comunidade de João era você não acreditar em Jesus, era você não estar unido a ele.
E o pecado para Jesus, se você observar, o que Jesus mais combateu, eu vou usar a palavra que o irmão Mário colocou, né? O que Jesus mais confrontou na época dele? Você vai ver que não eram essas questões morais que a gente coloca. Quando você fala assim de pecado, geralmente as pessoas pensam em coisas morais. Tem impacto na moralidade? Tem. Mas o que Jesus mais combateu na época dele não foi isso. Por isso que é chocante o evangelho, que você vê onde que Jesus confrontava mais. Era a exploração que se fazia contra as pessoas, era você tirar o direito das pessoas, era você usar da religião para você escravizar as pessoas, era você ser injusto, era você oprimir os órfãos, as viúvas. Eram coisas que nós hoje chamamos de maneira até errada de são questões sociais. Mas eu te falo, mas as questões sociais não são as questões da vida, não são as questões humanas. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Então você pode ver que o pessoal religioso da época de Jesus, eles atacavam essas coisas morais. E Jesus sempre rebatia com o seu ensino, né? As pessoas eram impuras, eram pessoas excluídas, e Jesus acolhia essas pessoas. Tanto é que ele recebeu aquele apelido que ficou famoso, né? Ele é amigo de pecadores. Graças a Deus, né? Você já imaginou se Jesus fosse o inimigo dos pecadores, onde que nós estaríamos? Então, o que era? Para a religião, o pecado é sempre algo relacionado a práticas, né? É práticas, é o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Para Jesus, o pecado é aquilo que habita dentro do coração. É como que eu enxergo o próximo, como que eu enxergo o mundo, como que eu tenho meu relacionamento comigo mesmo. Então, de fato, o que Jesus confrontou é um tema muito interessante que a gente vem tratando aqui ao longo da teologia popular de Jesus, né? O que Jesus combateu? Se a gente pegar e comparar as práticas de hoje, que a religião, né, que muitas denominações, que muitas pessoas combatem, você vai ver que não é o que Jesus combatia. E isso aí não é uma coisa originária em Jesus ou original em Jesus. Se você buscar os profetas, né, eu falo especificamente dos profetas, porque a gente está estudando lá, né, os 12 profetas. Se você pegar aqueles profetas, que nós chamamos de profetas menores, sem contar os maiores também, mas aqueles profetas menores, porque os seus livros são menores, você vai ver que a crítica deles é uma crítica mais voltada para o lado social do que para o lado moral. Tem a questão moral, mas muito mais as injustiças sociais, né? E aí, se você trabalhar esse tema hoje, as pessoas falam, mas você está falando de uma abordagem humanista. Mas não é. É aquilo que os profetas denunciavam. É o texto bíblico. Uma pessoa, Professor, eu achei interessante o comentário que uma senhora fez, que ela falou assim, meu Deus, eu fico lendo Miqueias, Amós, Joel, aqueles profetas, parece que são coisas repetidas, porque são críticas no mesmo ponto. Eu falei, exatamente isso. professor, posso perguntar, Márcio? Fique à vontade, irmãos aí. Estava Se eu sentindo aí a sua pudesse, pergunta. se eu pudesse acrescentar o que o professor falou, estou feliz aqui em ver a irmã Jaciara aqui. Se eu pudesse acrescentar o que o professor falou, que o pecado na igreja, no sistema religioso, além de ser um pecado de costumes, etc., ainda tem ainda o quê? Ainda tem ainda a questão que é centrada sempre na questão sexual. Sim. O pecado da igreja hoje é sexual. É adultério, não ser casado. Se você não morar com a pessoa há 20 anos, mas você não tem um papel para dizer que você é casado, você não participa da comunhão dos santos, aquela coisa toda, né? Então, e uma pergunta que eu queria fazer para o professor é a respeito dessa questão. A teologia ela foi muito demonizada, né? Pelos próprios donos do sistema. Os donos dos sistemas, os pastores, donos das grandes, dos grandes ministérios, eles demonizavam a teologia, né? Porque a teologia ela faz o povo aprender, né? Ela faz o povo questionar. Quando você Isso. aprende, você questiona. Então, eles querem que o povo fique ignorante.
Então, a teologia ela é demonizada. Inclusive, usa-se um versículo de maneira equivocada, que como é que é? A letra mata, o espírito vivifica. Esse versículo não tem nada a ver com estudar a palavra. Né? Então, é interessante que dos pastores, presidentes em especial, que o povo seja ignorante. Né? Que o povo seja ignorante. E a teologia, como essa que nós praticamos aqui no grupo, é a teologia que a irmã que tem o primeiro grau, a irmã que não tem o primeiro grau, ela vai entender como alguém que tenha nível superior. Porque é uma teologia que Deus usa o professor Hilton com uma teologia facilitadora, uma didática, eu costumo dizer que a didática do professor Hilton é muito facilitadora. Né? Até uma criança consegue entender. E eu queria aproveitar já agora para fazer minha pergunta para o professor. Professor, Jesus hoje, 2024, lá em Juiz de Fora, lá onde mora a irmã Jaciara, Jesus, ele seria chamado de esquerdopata, de comunista? Legal. Isso. A teologia, como o irmão Moisés falou, por que que ela é combatida? Porque as pessoas começam a questionar. E geralmente, quem quer impor a sua vontade, a sua verdade, ela não gosta de questionamento. O questionamento ele é maravilhoso, porque o questionamento faz você pesquisar, faz você avançar, faz você rever os seus conceitos. Será que eu estou certo mesmo? Deixa eu pesquisar. Como é que a gente vai avançar se a gente não for questionado? Aí eu começo a pegar versículo isolado, como o irmão Isaías falou, a letra mata, o espírito vivifica, não toquei nos ungidos, se você falar alguma coisa, você está sendo rebelde. Então, é mais uma dominação do que algo que venha expandir o conhecimento, né? Porque, olha só, se eu estou numa comunidade, se o Espírito Santo ele é livre para ele falar através de qualquer pessoa, por que que eu sou intocável? Por que que eu não posso ser questionado? Por que que eu não posso aprender com o irmão? Então, não cabe esse tipo de tradição que foi herdada, não cabe no meio da igreja. O Espírito Santo, ele fala no meio da igreja, ele usa cada irmão, você tem que aprender com cada irmão. Cada um é membro do corpo de Cristo. Todos devem falar, a Bíblia fala, todos podem falar. Então, é um ajudando o outro, é um no crescimento com o outro. A pessoa pode falar algo que é equivocado, o outro chega lá com amor, com paciência, ensinando. Né? O irmão já viu isso direitinho? Vamos estudar junto, tal. Assim que é o crescimento. Agora, eu chego e falo uma coisa, se você me questionar, eu falo que você é rebelde, você tem que obedecer. E até falas aí que você vê, o pessoal que sabe, camarada famoso, fala assim, ó, se o seu pastor é ladrão, deixa ele com Deus. Então você não pode nem questionar o cara que está roubando o seu dinheiro. Quer dizer, isso não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, né? E a questão, qual foi a segunda questão, Zé? Você perguntou? A pergunta muito simples. Se Jesus Ah, estivesse Jesus, hoje entre nós, tá, ele perdão. seria, ele Sem dúvida, seria sem dentro da dúvidas. igreja, ele seria Jesus dentro da igreja hoje, ele Sim, chamando a liderança e falando assim, vem cá, nós estamos comprando um ônibus, sem dúvida, vamos tentar construir uma casa para a irmã Terezinha, que ela está morando de aluguel, sem e dúvida. os filhos dela abandonaram ela, e ela está sem dinheiro para comprar casa. Sem dúvida, Vamos, sem esse dinheiro, dúvida. em vez de comprar van, em vez de comprar uma van, vamos comprar, vamos fazer uma escola aqui para os filhos dos pobres. Jesus seria considerado Sem dúvida, esquerdopata, de esquerda, professor? sem dúvida. Porque se você observar, é só você pegar para efeito de comparação. Para o grupo religioso daquela época, que era a elite religiosa, qual que era o chamamento de maior grau de heresia? O que, que você poderia chamar um judeu para desqualificá-lo totalmente? Era Samaritano. samaritano. Perfeito. Samaritano. Chamar alguém de samaritano, era falar assim, ó, você é impuro, você é um herege. Era como chamar a Chamaram pessoa que... Jesus de endemoniado. Chamaram Jesus de E... endemoniado e samaritano. Exato, isso aí. Então, se eles chamaram Jesus naquela época de herege, né, de samaritano e de endemoniado,
qual que é hoje a ofensa? É só você fazer a atualização. Então, ele seria chamado hoje de esquerdopata, comunista, liberal, é endemoniado também, rebelde, ovelha que não tem pastor. Ele seria chamado de uma... É só você atualizar os termos da época, né? Qual que é o chamamento hoje que você desqualifica um ser humano? Pronto, é esse aí que cairia sobre Jesus. Ele foi chamado dos piores nomes na sua época. Ele foi chamado de louco. E louco naquela época não era você falar assim, o Isaías está louco. Era como falasse assim, o Isaías está tendo um pensamento sem sentido. Chamar o Isaías de louco naquela época é falar o seguinte, tudo que sai da vida do Isaías deve ser rejeitado. Era você inutilizar a pessoa. Por isso que você não podia chamar o seu irmão de louco, né? Jesus mesmo fala isso, para não chamar ninguém de louco, de idiota nesse sentido. Por quê? Você chamar de louco é você falar assim, essa pessoa ela não tem juízo nenhum, nada do que ela falar é aproveitável. Não é a questão de louco que a gente tem hoje. Hoje a gente até exalta a loucura, né? Tem até livros aí, elogio à loucura, que leva pessoas a um nível de genialidade maior do que os outros. Esse louco naquela época era isso. É você falar assim, o que o Isaías fala é algo sem sentido, não, ele está fora de suas condições reais. Então Jesus ele foi xingado de todos esses nomes pelo pessoal da sua época. Então Eu hoje já se ele vi, professor Hilton, desculpa te cortar. Eu já vi muitos amigos nossos serem tratados assim dentro do templo. O sim, Hilton, você é um. O que ele falar, vigia no que ele fala. Vigia no que o Hilton exato, está falando. Eu já ouvi isso. sim, Isaías, fica atento no que o Hilton está falando. Nem tudo que sim. ele fala é de Deus. E- Por favor, continue, professor. não, é isso mesmo, é, é essa atualização que você disse. Se hoje ele vivesse o nosso dia, se ele propusesse as coisas que ele fez encarnado, se ele pedisse para fazer hoje, a gente falaria que ele estava maluco, que é isso? Isso é impossível de fazer. Eu não vim fazer. O senhor está querendo que a gente seja assistencialista? A gente ia chamá-lo de espírita kardecista, a gente ia chamar um monte de nome. Ela falou, isso aí que você está falando aí não traz salvação. Isso é coisa assistencialista. Isso é coisa para a ONG fazer, é para o Estado fazer, não para a gente. Nosso negócio é concentrar na fé, é participar das atividades, é honrar, né? A palavra da moda hoje é honrar lá o local. E com certeza ele seria chamado disso aí. Amém, glória a Deus. Olha Os isso. O outros professor, irmãos querem fazer as perguntas? É, eu quero sim. pastor, Pode ir, tia, pode ir. posso? Fala que depois eu Ah, faço. Pode sim. Faz você primeiro, talvez você me ajude a esclarecer o que eu quero. Vai, Tá vai, legal. amor. Tá. Então, professor, eu queria falar sobre o despreparo também que muitos líderes que ocupam cargos eclesiásticos dentro das igrejas hoje têm, né? Porque eu percebo muitas vezes que quando um líder ele tenta te calar, às vezes não é nem porque ele é um falso profeta. Às vezes é, né? Mas Hum, às vezes é porque ele é só uma pessoa que é despreparada, não tem conhecimento teológico o suficiente para lidar com aquela seu questionamento. E hoje em dia também tem muito papagaio de teólogo, né? Então, tipo hum, assim, a pessoa ela ouve algum referencial para ela falando alguma coisa, e aí ela repete aquilo sem nem questionar se aquilo tem validação bíblica ou não, né? uhum, Então, eu vejo muito isso na minha denominação até, né? As pessoas repetem coisas, as pessoas repetem vários jargões assim, que não são bíblicos só porque alguma autoridade da denominação falou, entende? E é muito complexo isso, né? Porque a gente vê que a fé das pessoas, elas não estão fundamentadas na palavra de Deus, e sim no que aquela autoridade eclesiástica falou, né? E mais ex- uma questão é que eles têm muito essa questão que a gente já conversou sobre isso também e que é mal interpretado, né? Que toda autoridade é levantada por Deus, porque tem muita autoridade eclesiástica que ou é levantada por Satanás mesmo, ou foi ou foi a própria pessoa que se auto-levantou ali, né? Então, uhum, exemplo, o cara é pastor, presidente de uma denominação,
Mas nem foi Deus que chamou ele para aquele chamado ali. O cara que se auto-intitulou assim e tal, e o pior de tudo é quando se auto-intitula apóstolo, né? Então, apóstolo tal e tal, como se o cara tivesse uma autoridade acima das demais pessoas e tal. É bizarro, né, professor? Isso. Sim, e tudo cai na questão estrutural. Porque, assim, você já desmonta tudo isso quando você fala assim, ó, a liderança, vamos chamar de liderança, usar um termo moderno, né? A liderança, ela nunca é única no corpo de Cristo. Se você falar de uma liderança única no corpo de Cristo, é a liderança da cabeça, que é Cristo. Aí os irmãos mais maduros, nós chamamos de uma liderança plural. Então, assim, não tem um cara que ele é o líder sobre todos. Esse aí é só Jesus. Aí, os irmãos que estão ali na maturidade é um colegiado, vamos chamar assim, é uma coisa plural. Não é um só mandando. Não deve nem mandar em ninguém, né? É a orientação, o que que é? É de um grupo. Aí você vai para um ambiente onde é uma pessoa que está na frente. Você já vê que é um problema estrutural. Então, é complexo isso aí. Porque você já fala tendo por base algo que já está configurado de maneira errada. E se já está configurado de maneira errada, tudo que vem a reboque é complicado lidar. É aquilo que eu falo para vocês. As pessoas elas vêm me contar, às vezes, a experiência, o que elas estão vivendo tal, e vão me perguntar o que que a pessoa faz, o que a Bíblia coloca. Aí eu fico ouvindo, eu falo assim, ó, não tem nada para te dizer. Como não tem nada para me dizer? Eu te contei foi um caso que uma senhora veio aqui, ela contou um caso lá, e ela ficou 2 horas, eu fiquei ouvindo ela 2 horas, cerca de 2 horas. Não tinha nada para falar para ela, ela não tem resposta a isso que a senhora quer. Como não tem resposta? Só para vocês terem uma ideia, o que que era? Ela tem uma neta, e essa neta estava noiva na época, de um rapaz. Não tem esses conjuntos aí que o pessoal faz um conjuntão? A, a sede lá, a matriz e as congregações vão cantar num congresso, não tem isso? Aí o que acontecia? A neta dela era a líder do grupo de jovens. Ela ensaiava o grupo de jovens, uma das pessoas que ensaiava o grupo de jovens da congregação. O noivo dela era o líder da matriz, entendeu? Ele estava na matriz e ela na congregação. Aí teve o um ensaio. O que aconteceu no dia do ensaio? Essa menina saiu da congregação para ensaiar com o noivo, lá na matriz. Aí deixou uma outra menina ensaiando. O que aconteceu? O pastor da congregação excluiu a menina da comunhão do corpo. Excluiu. Aí ela veio aqui, contou toda a história, tudo o que foi feito, mais de 2 horas desabafando e tal. Aí ela falou assim, então, o que o senhor recomenda? O que eu faço? Procuro quem e tal? Eu falei assim, eu não sei, biblicamente eu não sei. Ela, como o senhor não sabe? Eu falei, não tenho como falar biblicamente de algo que não tem base bíblica para tratar. Isso é uma definição que tem lá na regra denominacional. Não, mas é injusto a minha neta ser excluída. Eu falei, não, eu posso também até achar que é injusto, mas não é a regra que eles colocaram lá? É uma regra que não tem nada a ver com a Bíblia. Você percebe que é uma regra, é como se fosse uma empresa. Eu não tenho como dar palpite naquilo ali. Então, Éder, já acontece isso, a estrutura toda ela já vem. Aí você só vai pontuando, você vai colocando assim só as camadas. Aí você já falou, não, porque o cara ele já é designado apóstolo. Aí você fala, para eles apóstolo não é o cara que é enviado para ir levar o evangelho no local que Cristo ainda não foi pregado. Apóstolo é o chefe da denominação, né? Chefe dos pastores. Isso, que antes era bispo, né? Vamos pegar o caso que todo mundo aqui conhece, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não tinha bispo. A Assembleia de Deus era aquele negócio, pastor, evangelista, presbítero e tal. Era assim que a Assembleia era enxergada. Depois começou a vir o fenômeno dos bispos na Assembleia de Deus. Aí eu falo, mas o que é o bispo? Agora a gente quer ter bispo na Assembleia. Não, mas como é que é bispo? Nunca teve bispo. Não, o bispo ele é o chefe dos pastores. Ele é o líder lá da matriz, que tem os pastores lá e tal. Já vieram com essa questão, mas é sempre, não é o que a Bíblia coloca, tá vendo? É sempre uma função hierárquica, é sempre além. Aí depois de bispo, aí veio o tal do bispo primaz, porque começaram a ter outros bispos, aí tem que ter um bispo primaz.
né? E sempre criticando a Igreja Católica que tem um Papa, né? Mas é só muda o nome, só não tem o nome de Papa, mas é o Bispo Primaz. Aí depois do Bispo Primaz, aí já vem o apóstolo. Aí como já tinha outros apóstolos, aí você vai criando patriarca apóstolo, pai apóstolo, até chegar num lá que não sei se foi Isaías que mandou, o homem foi considerado apóstolo rei. Ele era apóstolo rei. Apóstolo rei, imagina isso? Então, assim, são hierarquias que são criadas. E no reino de Deus é o contrário. O reino de Deus é dons e ministérios para serviço das pessoas. O maior é o menor, é aquele que serve, é aquele que vem como Jesus, que não é em função de títulos. Então, eu entendo essa questão que o Éder coloca, porque eu já até conversei com o Éder sobre isso. É uma coisa que não tem embasamento bíblico. Eles pensam algo lá que é uma ideia e vão trabalhando isso. Aí criam as estruturas deles, né? Unções especiais, mandamentos, regras, honras. Você fala, não tem o que fazer. Não, não tem, é a regra do local. Como é que você vai tratar biblicamente algo que já não era para estar configurado dessa forma? Então, vai seguindo ao gosto lá do líder lá. O que ele falar que é o certo, e o pessoal, quem quiser, fica lá obedecendo. Não, é muito complexo isso. Irmã Jacira, pode fazer a pergunta? Peraí, tirei. O pastor, é o seguinte, a pergunta não vai vir agora, vai vir no final. No início, eu quero saber se eu interpretei direito. A teologia especulativa foi o apóstolo Paulo, porque ele só começou a prestar atenção após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, ele só se interessou por essa parte em diante. Então, ele não se interessou pela vida de Jesus como o Jesus de Nazareno, como homem, certo? Então, ele baseou na fé e na esperança, mas no futuro. Então, eu interpretei, se é no futuro, então ele está igual o Apocalipse. Esperança lá no futuro, então na outra vida, certo? Não é nesta vida aqui, não é neste mundo. No Bom, outro, sim, assim, a gente pode pegar isso aí e dizer o seguinte: a perspectiva preferencial dele é o Cristo místico mesmo, é o Cristo celestial. É verdade. Só que Paulo também descia com a realidade do Cristo para a nossa vida. Uma coisa é a seguinte: ele não andou com Jesus fisicamente, mas ele pegava os ensinos e trazia para a realidade da nossa vida. É claro que contemplando sempre Jesus como o Espírito que dá vida, Jesus habitando no nosso interior, essa parte mais, vamos chamar assim, mística de Jesus, né? Isso é verdade. Só que ele trazia também para a nossa realidade. A esperança dele, sem dúvida alguma, a maior esperança era pós-morte, com certeza. Mas ele fala muito coisas dessa vida também. Ele mostra como nós devemos viver a partir da perspectiva do Jesus ressuscitado. Por isso que para Paulo, o que é importante, irmã Jacira? É a vida no Espírito. Por que é a vida no Espírito? Porque agora o Espírito habita em nós, correto? Então, se o Espírito habita em nós, nós devemos viver segundo a dinâmica do Espírito aqui na Terra. Para os evangelistas, já é mais um segmento de imitação de Jesus. É seguir os passos que Jesus viveu aqui na Terra. São coisas que aparentemente causam um conflito, mas se nós formos observar, o Espírito ele também traz a realidade de Jesus. É que no discurso de Paulo não tinha isso, falando, olha, Jesus foi lá e pescou um peixe, e ele fez o tal sermão. Paulo não aborda isso, né? Paulo aborda temas mais ligados ao Cristo que habita em nós interiormente, pelo Espírito. Essa é a então, diferença. vê se é isso. Eu não sei, pastor, estou perguntando. Então, eu estou com dúvida. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, certo? O Espírito de Deus. Então, é Isso, a manifestação de Deus junto com o Espírito Santo dentro da gente. Seria isso? isso. Mas focando mais a vida eterna, porque ele teve um pedaço que ele falou assim: não conseguimos isso aqui nesse plano, nesse plano, nesse plano. O que eu entendi nesse plano? Nesse plano, nesse mundo não dá para conseguir isso,
porque só tem muita rivalidade, muita mesquinharia, muita impureza, muito pecado. É isso que ele queria pregar, que ele pregava, que ele focava? Então, era mais uma esperança, mais como se fosse um livro profético do Apocalipse, ou eu já estou trocando tudo? Não, é só tirar essa questão de Apocalipse, mas tá no caminho. Pensa Está no no Apocalipse caminho? como sendo para a época deles lá, não Apocalipse futuro, essas coisas. Apocalipse no sentido No da. sentido da esperança e fé, E, que a esperança e fé não está neste mundo, está no outro. então, porque na teologia, irmã Jacira, existe uma tensão aí de fato. Talvez o que a senhora esteja chamando de confusão não seja uma confusão, porque na teologia existe uma tensão. Qual que é a tensão que existe? É do já e ainda não. Entende? Ah, O reino de Deus, ele é já e ainda não. O que é isso? O reino de Deus, ele já veio? Já veio. Mas ele ainda não está na sua plenitude. Então, a vida cristã, ela é essa vida. A vida eterna já veio? Já veio. Nós já temos a vida eterna? Temos. A Bíblia fala que a vida eterna é Cristo. Mas nós já temos a plenitude disso? Não. Então, a teologia de Paulo é essa. É uma teologia que ela começa a afirmar que a senhora já tem tudo aquilo que Deus preparou, que ele fala que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Então, tudo aquilo que Deus preparou para a senhora já tem, mas a senhora ainda não tem em plenitude. O que é a vida cristã para Paulo? É você sair desse início até chegar à maturidade. Esse é o ponto. Então, assim, é uma tensão mesmo, a senhora não está confusa, é uma tensão. Eu já tenho tudo que é da vida cristã? Tem. Só que a senhora não tem ainda em plenitude. O que a senhora vai ter na eternidade? A senhora vai ser algo diferente do que a senhora é hoje? Não. O próprio João fala, nós seremos aquilo que nós já somos. Só que nós seremos em quê? Em plenitude. A senhora já é filha de Deus? É. Mas a senhora vai ser filha de Deus plena. A senhora tem a vida eterna? Tem. O que a senhora vai ter? A vida eterna plena. A senhora já tem o relacionamento com Deus? Tem. O que a senhora vai ter na eternidade? O relacionamento pleno, maduro, completo, cheio. É isso que a Bíblia fala. Então, nós estamos nessa tensão ainda. Nós já temos, mas ainda não. Porque se nós ainda não, precisamos conquistar ainda, isso, atingir ainda isso, o isso, ápice, certo? o ápice, certo. Agora, a segunda, também tem a segunda situação é o seguinte, já é da teologia narrativa, que Sim. narrativa eu entendi, baseava em cima dos relatos, dos acontecimentos da vida, como é que se diz? Paulatinamente, que Jesus vivenciou aqui, em cima dos milagres, em cima dos ensinamentos, em cima da doutrina, em cima de tudo que ele passou, tudo bem. Agora, fala uma coisa aqui que me deixa também em dúvida e dá a impressão que tem mais alguma coisa que eu não consegui captar. Vamos Uhum. dizer eu. Diz assim, aí, nesta situação, que é na teologia narrativa, ensina a viver na bondade que estabelece luta contra o sofrimento antes que outra coisa, inclusive a própria morte na própria vida. Então o que é a própria vida ou a própria morte? O que quer dizer? Nós temos que dar a morte? Uhum. Temos que dar... Me explica isso, por favor. Uhum. Qual que pode ser o conflito aí, Majacir? É o seguinte, como eu tenho a esperança de estar com Jesus, e eu sei que depois da minha morte aqui, eu vou ter uma vida muito plena, muito melhor, o que pode acontecer? Se eu focar somente nesse lado, né? O que vai acontecer? A minha vida aqui, ela praticamente ela quase perde o sentido, porque Isso. eu estou vivendo aqui, eu quero morrer, porque eu quero estar com o É, Senhor. Só que o isso comigo. evangelho não é a favor disso. Essa que é a beleza do negócio. Porque o próprio Paulo ele tinha esse desejo, mas ele fala assim, não, mas eu tenho que estar aqui. Eu queria estar lá, mas você vê que é sempre uma tensão. É isso que a gente tem que viver, é com essa tensão. Ele fala assim, eu queria estar lá, mas eu tenho que estar aqui por amor de vocês. Por que a teologia narrativa ela vai ajudar? Porque ela vai ensinar a gente a transformar esse mundo. E nessa transformação do mundo, o que pode ocorrer? A gente tem sempre que lutar pela vida. O cristão ele sempre é a favor da vida porque é a vida abundante que Deus veio trazer, como Jesus.
o que ele fazia com as pessoas? Ele vinha irradiar a vida. Só que ao fazer isso, o que pode vir sobre nós? A morte. Entende? Porque você está lutando contra um sistema que é maligno, que é a favor da morte. Então, é um combate. Você pode ser um mártir, entregar a sua vida nisso. Você não é um suicida. Você não é alguém que anseia pela morte nesse sentido, como uma fuga. Tem gente que anseia pela morte não porque ela quer estar com Deus, mas pela fuga. Ah, não aguento mais viver nesse mundo, tal, e ela quer morrer. Não é esse tipo de morte que está em voga. Qual que é a morte que pode vir sobre nós? É a mesma morte de Jesus, é a morte dos profetas, que ao falarem a palavra de Deus, ao lutarem por esse mundo, para esse mundo avançar, para a injustiça acabar, o que pode acontecer? Você pode ser surpreendido com a morte. Esse é o sentido. Amém, irmãos. Glória a Deus. Entendeu, irmã Glória a Deus. Jacira? Ainda é um pouco confusa, com toda a sinceridade. Mas vamos normal caminhar. de ser. Os textos realmente são bem intensos, né? Em particular, pode deixar. Amém. É uma tensão mesmo. É assim mesmo. É Meus assim queridos mesmo. irmãos, alguém mais vai fazer alguma pergunta? Irmã Eu posso fazer Jaciara, uma irmã nova pergunta? Janete, irmão Sim. Mário, irmã É Cissa. que O Éder quer fazer uma pergunta. Ele Eu quer tô, fazer? eu tô com ciúme, que quando eu tô dirigindo, ele não pergunta. Agora, contigo, ele quer perguntar. Que Duas benção vezes, isso eu tenho aí. ciúme. Pode fazer Ó a pergunta, irmão. divisão. É que hoje eu tô Ó a divisão inspirado, na pastor. igreja. Hoje eu tô Ó a inspirado. divisão na igreja. Ó a divisão na igreja aí, ó. Causando discórdia entre os irmãos, né? Eu ouvi esses dias, professor, que Deus, nessa última hora, ele está levantando reis e sacerdotes. Meu Aí eu li na Bíblia isso e não vi muito contexto para o que foi dito, não. Porque, assim, eu ouvi a pessoa falando que Deus ia levantar reis e sacerdotes nessa última hora, principalmente numa questão financeira, para que o reino de Deus continue avançando e continue crescendo. E aí eu queria saber do senhor, assim, o que que o senhor acha dessa afirmação? Se isso está em Heresias capítulo 3, aonde que está escrito isso aí? A Bíblia fala de reis e sacerdotes, fala lá em Apocalipse. Desde aquela época, o povo de Deus já é reis e sacerdotes em Cristo, né? É o sacerdócio universal de todos os santos. Nós já reinamos com Cristo. A igreja é o grupo, a reunião de todos os sacerdotes, né? Isso foi a doutrina principal lá na época da Reforma Protestante. O Martim Lutero falava sobre isso. O sacerdócio 1 universal. Pedro 5,9. 1 Pedro 5,9. É 1 de Pedro 2,9, né? O sacerdócio universal de todos os santos. Nós já somos sacerdotes diante de Deus, né? Aí eles colocam nessa questão. Um sacerdócio, isso aí está ligado ao que, Éder? A teologia do domínio. Então você vê, vai levantar reis e sacerdotes para dominar financeiramente na igreja nesses últimos dias. Isso é tudo teologia equivocada. É sempre com essa questão. Nesses últimos dias, ou seja, nós estamos vivendo um momento final, e nesse momento final, Deus vai levantar, é sempre o mesmo discurso, ele leva até um ápice e daqui a pouco ele cai. Você é mais novo, eu não sei se você chegou a conhecer isso, já ficou sabendo, eu já vi na internet, Edley. Tinha uma época lá que o pessoal pregava, os irmãos aqui devem lembrar, Isaías, Márcio, havia lá um discurso que era o seguinte, era a unção da transferência de riquezas. O que Deus ia fazer nesses últimos dias? Deus ia pegar a riqueza dos ímpios e ia transferir para os crentes. Então, isso aí também. Então, vai passar. Esse assunto aí que você está falando surge, daqui a pouco o pessoal faz palestras, apostilas, frequentam seminários, cursos, conference, né? Agora é conference. As conferências, daqui a pouco isso aí cai por terra, porque não tem base bíblica nenhuma. Pode abrir, pode falar, irmã Janete. Abriu o microfone? Eu não abri, não. Eu não sei Então, meus abrir. irmãos, já pode falar, vai fazer alguma pergunta? Está escutando eu falar? Tá, sim, sim. Ah, tá. Eu queria saber uma coisa. Eu vejo na igreja, é, irmãs, principalmente mulheres, fala a língua do Espírito Santo, sacode, bate pé, cai no chão. Isso é bíblico também? Isso acontecia? Era para acontecer isso? O que é isso que eu não consigo entender? Gritaria?
essas coisas assim. Isso para mim não tem muito a Uhum. ver com a religião, com a Bíblia, com nada disso. Sim, interessante. O movimento pentecostal, ele sempre teve esse fio de navalha, de experiências espirituais, demonstrações, né, físicas, e ele teve sempre que lidar com esse cuidado. Se a gente estudar a história do pentecostalismo no Brasil, a gente Hum, vai ver que eles tiveram que sempre analisar isso, esses fenômenos, né? Então, não havia lá uma definição, isso era de Deus ou não, mas eles sempre tinham que analisar. Tem um exemplo clássico disso aí, que Gunnar Wingre era um missionário sueco, que ele era um dos fundadores da Assembleia de Deus, né? Ele era sueco, passou pelos Estados Unidos e chegou aqui ao Brasil e trouxe esse ensino da doutrina pentecostal. E uma vez ele estava lá em Belém do Pará, ele foi avisado que no sul do Brasil, se eu não me engano, era em Santa Catarina, estava tendo um movimento lá que se assemelhava ao movimento pentecostal. Aí ele foi, viajou, e aí disse que ele analisou, e quando ele voltou, ele falou, olha, aquilo ali não é pentecostalismo, porque o Pentecoste ele é orientado pela palavra de Deus, e o que a gente vê ali é emocionalismo. Então, Imaginete, o que eu falo para o pessoal é o seguinte, a gente está vendo nascer no nosso meio, de maneira bem clara, bem fixa, uma nova religião, que as pessoas sim. elas não sabem como classificar ainda. Alguns estão chamando de deuteropentecostalismo, outros de pós-pentecostalismo, fora os nomes de zombaria, né, que se fazem, né? Sim. Pentecoscumba, candomblécia de Deus, tal, mas aí já é mais zombaria. Mas para quem estuda esse movimento, alguns já estão dizendo que é uma nova religião que tem surgido. Então, assim, o que que essa religião ela faz? Ela mescla elementos de várias outras religiões. É o que eu falo para as Religiões pessoas. afro, É todo mundo de branco. tirando a questão da análise bíblica, é uma coisa muito rica, porque ela consegue eliminar qualquer tipo de discriminação, porque ela reúne tudo dentro desse pacote. Como o Isaías está falando, religiões de matriz afro, Judaica, judaísmo. judaizantes, evangélico, católico, ele está formando ali uma religião popular, tá? Ela não surgiu nas elites, nem com alguém vindo de fora ensinar isso. Isso é uma coisa que brotou no nosso país, dos ambientes aqui da Baixada Fluminense e tal. E tá assim, usa o véu, fazem É, rodopios, batem palma, cantam hinos, gritam. Então, esse é um fenômeno religioso que ele vai ser, para mim, eu posso estar totalmente errado aqui, mas ele vai ser daqui a algum tempo o maior fenômeno religioso do Brasil. Ele vai ser o pensamento maior no Brasil. Por quê? A religião evangélica está perdendo a força. Como é que está tá. perdendo a força? Está crescendo muito. Não. O protestante mesmo, o evangélico, aquele que se pauta pela palavra, ele está perdendo força. Pode ver. Hoje eu até postei no grupo lá, né, a fala de uma menina que falou, se eu soubesse que a missa católica era do jeito que era, eu já teria saído da igreja evangélica há muito tempo. Porque ela falou que lá ela teve um ritual mais calmo, sem gritaria, tal. Ah, As eu pessoas, ouvi esse testemunho de uma pessoa no casamento que eu fiz agora, numa igreja católica. A então, mulher falou exatamente isso para o padre. é uma E tendência. esse padre, ele já tem um comportamento meio que de pastor, ele já ensina, ele não fica repetindo, ele brinca durante até a cerimônia de casamento. Ele Isso. ele está mudando também. A senhora vê, eles estão falando o seguinte: teve uma moça lá que ela assistiu uma reunião lá, onde a gente dá seminário, ela falou assim: ela foi uma coisa muito séria. O pessoal riu na hora, mas depois eles admitiram. Ela falou assim: olha, a Igreja Católica, ela no passado ela foi vista como a igreja da ritualística e os protestantes como sendo o povo da Bíblia. Ela fala assim, hoje está ao contrário. Hoje, às vezes, você consegue ter mais Bíblia numa pregação de um padre do que desses movimentos chamados evangélicos hoje. Então, está tendo esse trânsito religioso. Por quê? Esse grupo aí que a senhora está falando, ele cresceu muito. E eles se identificam como evangélicos. Mas por quê? Porque ainda não tem nomenclatura. Então, se você falar, ele vai falar, não, sou evangélico. Mas você é evangélico da onde? Aí ele vai até falar que é de uma Assembleia de Deus ou de uma outra igreja, mas por quê? Porque ainda não foi nomeado. Quando tiver uma nomeação para esse grupo, a senhora vai ver que esse grupo já vai estar bastante grande, já vai ser até maioria às vezes.
Porque aonde que ele está penetrando? Em tudo. A senhora pergunta assim, onde que a senhora vai hoje que tem uma pregação que a senhora assiste lá, uma pregação expositiva, verso a verso, 1 hora você vê o pastor lá pregando? É difícil, É, né? Porque esse movimento ele cresceu muito em função das redes sociais também. A senhora pode ver no Instagram. Se é, entrar no Instagram, toda hora vai ver alguém fazendo isso. Então isso aí está se tornando o quê? O do momento. Aí pega nas igrejas que estão sob essa influência, esses pregadores que chamam de avivalistas, eles vão por essa área também, da é, gritaria, a rodar. Então, uma coisa que está bem mesclada. Essa parte da igreja evangélica, protestante, de a senhora vê, é até motivo de chacota. Eu já vi as pessoas falar, e esse negócio de botar um púlpito de madeira e o cara ficar lá pregando no microfone, isso aí já é ultrapassado. Então, olha só é, como eles. Eu botei no tá grupo lá mudando. um texto do John MacArthur, né? Que é um pastor americano, que ele fala sobre isso. Ele fala o pragmatismo. Ele fala a tendência hoje é abolir estudo bíblico, escola dominical, reuniões de ensino. Vai ser abolido porque eles não estão preocupados com a palavra, mas com essas manifestações sentimentais. Então, isso aí logo, logo vai se tornar a maior religião no Brasil, sem dúvida. Mas isso é certo? Não. Não? Antropologicamente, Eu é também bonito. acho que não. Agora, biblicamente, não tem base nenhuma. A Bíblia Não não tem está base sendo nenhuma. lado, está fora. É, Exato. entendi. Amém. Que bênção, Amém. hein? Você que está assistindo essa live ou recebeu esse culto de um amigo, nós temos um grupo no canal do YouTube chamado Aprendizado Bíblico. Basta você digitar lá, você pode ver as outras aulas que nós já tivemos. Nós estamos tratando, nesse tempo aqui, sobre a teologia popular de Jesus. Já demos sobre a 1, a lição 2 e estamos na parte 3, né? Você se clicar lá no YouTube, fazer essa busca por esse canal, Aprendizado Bíblico, você vai conseguir visualizar todas essas aulas. E tudo disponível junto ao nosso professor irmão Wilton. Professor, hoje a igreja que lê os 4 evangelhos, mas não teve uma mudança de vida, não conhece a piedade, pode-se dizer que ela optaria em crucificar Jesus como apenas um sacrifício e não conhecer o propósito eterno de Deus? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o grande desafio, né, Márcio, que você vê hoje na mente aí, nas publicações dos grandes teólogos no mundo hoje, é isso. É a frase clássica, é até um material que, se o senhor me permitir, eu vou começar a trabalhar nesse material no ano que vem. Eu já tenho aqui alguns livros, vou tentar fazer um material único, né? Botar só no arquivo, só para disponibilizar para vocês. A frase lapidar aí disso é uma só. É a seguinte: retornar a Jesus de Nazaré. Esse é o desafio. Os grandes acadêmicos, os teólogos que têm influência nas igrejas, igreja que eu digo lá na Europa, tá? É da onde vem a teologia, né? Eles falam lá, o nosso desafio é esse. Pode ver, as grandes publicações hoje, elas sendo nessa área que você falou. É o retornar a Jesus de Nazaré. A igreja precisa retornar a Jesus. E como que é esse retorno a Jesus? É o estudo dos evangelhos, da vida de Jesus, o que nós devemos seguir, como que nós devemos nos portar como cristãos, porque para alguns, por que que na Europa tem surgido isso, né? Porque a gente aqui ainda a gente fala em Jesus entre aspas, né? Porque é uma coisa muito cultural nossa. Eu sou seguidor de Jesus. A pessoa não sabe nem quem é Jesus. Se você fala É, assim, Deus é uma trindade. Se você falar que é uma trindade e que Deus é um só, que o Pai é Deus, não causa diferença nenhuma para muitas pessoas. Você fala assim, não, Jesus não é Deus. Não, mas tá bom, ele é meu Salvador. Não tem, aqui é culturalmente. Por que que na Europa eles estão retornando com isso? Por um simples fato. A Europa já é considerada pós-teísta, ou seja, o cristianismo lá enfraqueceu. Então eles falam assim, como que é o resgate do cristianismo na Europa? Retornar para Jesus de Nazaré. Só ele pode fazer com que a igreja reaviva de novo. É o discurso aí do Papa Francisco, desses teólogos aí, é esse retorno. Então, se você procurar hoje, é isso, Márcio. O que está caminhando aí esse pessoal? Essa ênfase, retornar para Jesus. Eles já enxergaram, não tem como o cristianismo sobreviver mais.
diante desse mundo, dessas demandas, se não retornar para Jesus, cai para esses modelos que nós estamos vendo aqui. Você fala, o cara usa a Bíblia, mas ele não está nem aí para falar de Jesus. A Bíblia é só um livro para embasar um pensamento que ele tem. Então, ele quer falar hoje sobre liderança. Ele escolhe um versículo bíblico e está falando, minha pregação está baseada na Bíblia. Não, não está baseada na Bíblia. Ele pegou um versículo bíblico para transmitir a ideia dele, né? Então, como você falou, a verdadeira piedade, a verdadeira santidade é isso, é retornar para Jesus. E esse está sendo o caminho que eles estão adotando. Vamos ver, né? A gente espera em Deus que isso aí prospere, né? E se por algum motivo, professor, eu, de forma equivocada, li esses 4 evangelhos, fiz vários sacrifícios durante meu domingo a domingo, pensando que estava agradando a Deus, qual seria esse caminho de voltar para Cristo? Como a irmã mencionou aqui no chat, ela já fez tanta campanha nas igrejas, fez do tijolo, do pão, do sal, da Arca da Aliança, mas nunca teve realmente uma mudança de vista, um encontro com Cristo. Então, para esses irmãos que realmente passou por esse momento de forma equivocada, não entendeu ainda quem é Cristo, qual seria a orientação que o próprio irmão Castilho Luz está falando nessa lição? E o senhor também poderia complementar, por favor, professor? Eu vejo assim, Márcio, é não se culpar, né? É não ficar retornando ao passado e se culpando, se martirizando, falando quanta bobagem que eu fiz. Não, isso é da vida humana. É o verdadeiro arrependimento, é a mudança de mente. É falar assim, não, já entendi que isso aí não tem nada a ver com Jesus. E seguir Jesus, na liberdade do Espírito, na palavra de Deus, aceitando o que é só Jesus, lendo os evangelhos de maneira... Até o Romeu Bonelli tem falado sobre isso. Ele falou assim, eu tenho percebido que o Espírito está encaminhando a gente para retornar para Jesus. Você percebe que é uma coisa que Deus está fazendo ao redor do mundo. Pessoas que já não aceitam mais essas religiões vazias, esses cultos que não tem nada com Jesus. Você vê hoje pessoas se levantando no meio de uma pregação e indo embora. Porque falam, aquilo ali para mim não tá. O que o cara está falando ali é a ideia dele, é psicologia, não tem nada a ver com Jesus. Então é a pessoa não se martirizar em primeiro lugar. Fala, poxa, quanta bobagem eu fiz, tal. Amém. Graças a Deus que o entendimento chegou. É mudar a mente. É falar, não, eu quero Jesus. Eu quero estar reunido onde tem Jesus. Eu quero viver a vida de Jesus. Eu quero que o evangelho seja encarnado em mim e avançar para Cristo. E buscar o máximo possível viver essa vida e colaborar com as outras pessoas, porque tem muita gente sofrendo, tem muita gente enganada, tem muita gente que está perdida nesse meio do caminho, que você vê que ela não tem saída, que ela fala assim, o Isaías já teve esse testemunho, você, as pessoas aqui, ela fala assim, poxa, rapaz, eu sempre imaginei isso, sabe por quê? Eu estava lá no culto, na reunião, eu estava lendo a Bíblia, aí eu via que não bate aquela dinâmica, aquilo que é feito ali, não bate com o que está no Evangelho. Eu pensava que eu estava ficando doido, não é. É o Espírito Santo já estava comunicando para ela. E a gente fazer esses trabalhos, né? Hoje, aí, quando sair o resultado do censo, vocês vão ver o que é chamado aí de desigrejados, né? De pessoal que não faz parte de denominação, porque as pessoas estão falando, não, aquilo ali não tem nada a ver com Jesus, né? Não bate com os evangelhos. E aí as pessoas vão se reunindo, graças a Deus por esses grupos de Jesus, né? Por que surgiu o grupo de Jesus? Você pegar a origem lá do Pagola, ele vai dizer, ele fala, as pessoas iam missa após missa, domingo após domingo, e não tinha vida, não tinha sentido. Aí que falou, nós temos que ter uma coisa mais próxima, né? É aprender com Jesus e não ficar no ritual, e não chegar lá ficar ouvindo mensagem que eu vou vencer, que eu vou ser um vencedor, que eu vou ser o melhor nessa semana, que Deus vai realizar meu sonho. Não, isso aí não enche vida. E é isso, é formar esses grupos, é compartilhar e acreditar que o Espírito Santo, ele nunca perde. Ele vai alcançar as pessoas, né? Começa com 1, 2, daqui a pouco você vai ver, tem muita gente espalhada aí. É como aquela irmã Maria falava pra gente, quando a gente ia se reunir lá em Campo Grande, né? Ela abraçava a gente, aquela senhora muito cheia de Deus. E ela fala, meu filho, eu fico muito feliz quando eu vejo assim jovens, né? Igual os meninos aí que você trouxe lá de Xerém, falando de Jesus, porque eu sei que Jesus ele vai reunindo o povo dele, igual a abelha vai lá na flor e pega o doce da flor, assim, reunindo o povo dele. É essa a esperança que a gente tem, que o Espírito Santo ele vai fazer essa obra. Amém. Glória a Deus. Irmão, a hora está avançada, né? Mas glória a Deus por isso.
Estamos aqui, né? Mais um estudo. E eu queria, antes do irmão Isaías fazer um comentário, pessoas que querem compartilhar, querem abençoar, o irmão Isaías vai fazer esse comentário daqui a pouquinho. Como é que você faz isso para estar abençoando também? Meu querido, você que quer também participar dessas aulas, desse grupo, quer ver os materiais que o nosso professor posta no Telegram, põe lá seu telefone lá no YouTube, no grupo Aprendizado Bíblico. A gente vai te adicionar um grupo no WhatsApp. Nós também vamos te mandar o link do Telegram para que você possa ter acesso tanto a esse material como os vídeos também que estão lá no canal do YouTube, tá? Você também pode estar participando de toda quinta-feira. A aula começa às 21 horas. Vamos aí, como é que eu faço para abençoar o professor? Vamos aí. Saiu. Oi, estou na área. Professor Moisés, daí o... Isso, deixa eu... Vamos lá. Quem não tem ainda, pega a sua caneta. É a conta do nosso amado professor Wilton, para abençoar a vida dele. É o Pix. Pix é o CPF dele. O nome dele é Wilton Chini. Pix dele é 2857 5339 850. Repetindo, 2857 5339 850. Amém. Irmão, É o fica à CPF. vontade, tá? Para estar Wilton abençoando a Chini. vida do nosso professor. Mais alguém fazer uma pergunta? Estamos finalizando, hein? Essa aula foi uma bênção. O professor vai voltar e eu tenho ainda alguma... Irmã Janete já está com o microfone aberto. Quer fazer alguma pergunta, irmã Janete? Não, obrigada. Não, né? Amém. E aí, professor? É Quer isso fazer aí, mais algum Márcio. comentário? A gente está caminhando aí para o fim já, né? Por fim, Hoje foi a né? 38, né? 38. A gente acaba na 41, se eu não me engano. Isso, estou vendo aqui na 41. 41, né? Já tem direcionamento, professor, para próximos temas? O pessoal estava comentando aí, até ver com você, com o irmão Isaías, com o pessoal, essa questão de a gente falar de escatologia, né? Ah, uma benção. Desde o início, professor? Desde o início. Ih, Pegar vai toda ser essa... uma benção, hein? Irmão, aqueles que têm dúvida, né, se é uma coisa futurista, se é preterista, se é Isso. esperança, se é medo, convida amigos. Então, já sabe que daqui a algumas semanas o professor já tem um material já organizado, de uma forma bem fácil, e você, com certeza, aprendendo sobre o que realmente é o estudo do Apocalipse, com certeza a sua vida vai ser modificada, porque muitas vezes você só conhece o medo, mas Apocalipse se trata também de esperança. Apocalipse se trata também daquilo que nós já sabemos que ocorreu na história. Então, a cada momento que você que somente conhece o Apocalipse pelos filmes e não entendeu o que aquela palavra está dizendo hoje para a tua igreja de hoje, para você de hoje, o nosso professor Wilton vai estar aqui dentro de algumas semanas ministrando pausadamente o ensino. Então, convida amigos, se preparam. Todas as quinta-feiras, às 9 horas, nós vamos estar aqui. Amém? Mais algum Amém. recado, professor? Não, para mim tá ótimo, Márcio. Irmão Isaías? Muito feliz, mas estou com um coração magoado. Por quê, irmão Porque Isaías? hoje, porque irmão Éder falou hoje e irmã Janete falou. Quando eu estou dirigindo, eles não falam. Mas eu vou perdoar ele. Vou perdoar. Eu estou Ô, brincando. pastor Porque, Isaías, de repente, Estou brincando. de fica repente você chateado só não, leu você... os 4 evangelhos, não leu os 8 livros do apóstolo Paulo. Aí pode ter que ser daí. Ô, Isaías, Beijo no coração, gente. Irmão, quem vai fechar? Fecha a oração, por gentileza, irmão. Então, para a gente despedirmos aí um dos outros. Por gentileza, irmão. Vamos orar então. Vamos orar. Senhor, te louvamos na noite desse dia. Como é bom o Senhor estar nessa igreja que se reúne nesse lugar em comunhão, brincando, se divertindo, mas ao mesmo tempo com o coração compungido, com o coração, Senhor, alegre, feliz em poder mergulhar na tua palavra.
Essa é a tua igreja. Muito obrigado pela vida do nosso professor, cobre ele com teu sangue, abençoa a vida intelectual dele, a vida sentimental, a vida financeira, de todos aqui no grupo, Senhor. Muito obrigado pelos que participaram, muito obrigado pelos que ficaram ouvindo também. Muito obrigado, Pai. Que quinta-feira que vem nós possamos estarmos aqui de novo e que Teu Espírito Santo possa tocar nas pessoas, porque ninguém está aqui por vontade própria. Todos estão aqui porque o Teu Espírito Santo trouxe e tocou. Quantas pessoas nós convidamos? Mais de 1.000 pessoas são convidadas, mas aqui se reúne 15, 10 pessoas, porque Tu traz essas pessoas para aprender a Tua palavra. Por isso, Senhor, eu te louvo, te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Uma excelente noite, uma boa semana. Para todos também. Fiquem na paz, Amém. irmãos.